Jornada Criminosa. McDonald's é condenado a indenizar empregados em São Paulo. McDonald's, maus tratos e superexploração. McFraude. Documentos inéditos comprovam que o McDonald's pagou 5 milhões de reais por uma norma da Receita Federal. A onda de denúncias contra o McDonald's no Brasil cresce dia a dia e se transforma num escândalo de grandes proporções. E as maiores vítimas são os nossos trabalhadores e o governo brasileiro. As denúncias são tão graves que não dá para entender como esta empresa continua desafiando as nossas leis, sem que até agora a justiça tenha conseguido impedir. A primeira impressão é a de que o McDonald's, contando com advogados caríssimos e experientes, se ampara na interpretação e nos recursos facultados pelas nossas leis, além de se beneficiar da reconhecida morosidade da justiça brasileira. Mas será mesmo só isso? Conheça agora em detalhes as razões deste escândalo e das denúncias contra o McDonald's. A receita da jornada de trabalho adotada pela rede McDonald's no Brasil inteiro é no mínimo estranha. São 44 horas de trabalho semanais, menos as horas paradas na sala de break, o que significa, no final do mês, um salário menor que o salário mínimo. É isso mesmo. O McDonald's do Brasil desenvolveu uma fórmula que até então ninguém tinha ouvido falar de pagar ao seu funcionário um salário menor do que o salário mínimo. É a chamada jornada móvel e variável de trabalho. Não conseguiu entender? Então preste atenção. Tudo começou em 1995 e já na época a estratégia foi denunciada pelo Sintoresp, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes, como demonstra este documento. Foi a partir desse ano que os funcionários do McDonald's do Brasil passaram a ser obrigados a assinar um contrato como este, que, entre outras coisas, não permite que o trabalhador saiba quantas horas de fato vai trabalhar e, pior, impede que ele tenha ideia de quanto vai receber de verdade no final do mês. Esta jovem trabalha no McDonald's e conta que, apesar de ser obrigada a ficar à disposição da empresa o dia todo, todos os dias, quando o movimento na lanchonete é pequeno, ela é impedida de trabalhar pela gerência da loja. Ou seja, ela é obrigada a passar horas à disposição do McDonald's esperando um aviso da empresa para saber se naquele dia irá ou não trabalhar. E se por qualquer motivo o McDonald's decidir que não precisa do trabalho dela, mesmo depois de perder horas à espera da empresa, ela naquele dia não irá receber um único centavo. Antes as pessoas chegavam e falavam pra gente: nossa, o McDonald's é escravidão, ganha pouco e trabalha muito. E essa é a fama do Mac. Então eu já sabia disso, mas não sabia que era tanto, achava que era exagero das pessoas. Aí eu fui trabalhar e por experiência própria eu percebi que realmente é uma escravidão. Nas lanchonetes do McDonald's, quando não há movimento na loja, o resultado para os funcionários no final do mês é desesperador. Preste atenção neste olerite. Depois de passar um mês inteiro à disposição do McDonald's, o funcionário recebeu menos de R$290. Para mim foi uma decepção, sim, porque eu não esperava que eu ia fazer tudo isso. Ninguém nunca me falou. E não falou que o salário também seria desse jeito. Eu sabia que ia ganhar pouco quando eu entrei, e disso eu, em sã consciência, eu já sabia. Mas eu não sabia que seria tão pouco. O máximo que eu recebi foi 230. O pior é que o trabalhador brasileiro é a primeira vítima do McDonald's, mas não a única. O governo brasileiro também está sendo muito prejudicado porque deixa de receber impostos que eram devidos, além de mais receita para a Previdência Social, o que garante a aposentadoria de todos nós. A receita é simples. Se o funcionário do McDonald's ganha menos, contribui menos para a aposentadoria. E se o mesmo McDonald's não recolhe os impostos devidos, a receita do governo brasileiro também acaba tendo sérios prejuízos. Mas quem procura o McDonald's e quer um emprego não tem a menor ideia disso. Centro da cidade de São Paulo, 8 horas da manhã. Aqui fica o Centro de Recrutamento e Seleção do McDonald's. Com uma câmera escondida, a nossa reportagem flagrou a estratégia utilizada para enganar os candidatos.
Logo de início, um vídeo é usado para convencer os candidatos de que o McDonald's é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Essa marca você já conhece. E todo o nosso sucesso é resultado da construção das melhores equipes que aprendem o princípio básico que é passado a todos os funcionários. Podemos resumi-los em 4 letras: Q, S, L e V. Qualidade, serviço, limpeza e justo valor. É o mesmo que dizer, o McDonald's oferece alimento gostoso, de primeira qualidade, num ambiente limpo e agradável. Em seguida, é a funcionária responsável pela seleção quem cita os benefícios oferecidos pela empresa e garante que o salário pago pelo McDonald's ficaria entre R$ 380 e R$ 400 por mês. Preste atenção. O salário é por hora, é R$ 2,52 a hora, tá? E essa média de horas que vocês fazem tira mais ou menos os 380, R$ 400 livre por mês. Só que isso não é verdade, como demonstram os depoimentos destes funcionários. No Mac, o primeiro salário foi R$50. O máximo que eu ganho é 230, não passa mais que isso. Eu acho que meu primeiro salário foi R$98, R$90. Eu fiquei pasmada, meus pais, então... Já me falaram que foi porque eu sou menor de idade, eu não posso ganhar um salário fixo, um mínimo, entendeu? Não posso ganhar nem um salário mínimo, mas eu acho que, tipo, se a gente pode trabalhar que nem adulto, a gente também podia receber que nem adulto, né? A diferença entre o valor prometido pela empresa e o salário real recebido no final do mês acontece por causa da estratégia do McDonald's de pagar apenas pelas horas em que os funcionários estão efetivamente atendendo algum cliente. Se a lanchonete está vazia, os funcionários são levados para a chamada sala de break, apresentada como um ambiente agradável, com TV, computador e vídeo, mas que, na verdade, tem como único objetivo justificar os descontos nos salários. Repare como a funcionária do centro de seleção do McDonald's fica sem saber o que dizer quando é questionada por uma candidata. A gente tem um amigo que já trabalhou no Mac e essas salinhas que tem de internet e televisão, ele falou que assim, tinham vezes que ele chegava lá, sei lá, o horário combinado era 10 horas, só que às vezes ele só começava meio-dia a trabalhar, porque não tinha movimento e tal. Como que isso funciona? Todo o horário que eu tiver lá dentro vai ser conta para... O horário que você for contratada, você já entra e vai bater seu dedo, vai bater pela digital, né? Então você já bate o seu dedo, que é pela sua digital, na hora que você entrar no restaurante. Você já começa a ganhar a partir do momento que você bate o seu dedo. Ele não falou nada a esse respeito? Porque... Não, ele falou que o pessoal lá ficava, assim, eles reclamavam porque não quer trabalhar. Aí eu acabava trabalhando poucas horas e ganhando menos no final do mês. Isso é bem difícil, mas não sei. É por essas e outras que esta garota, depois de vários meses de exploração, não aguentou mais e decidiu pedir as contas. É um trabalho muito puxado, dificultoso, humilhante. Sei lá, é uma humilhação. Você trabalhar, receber aquela mixaria. Uma armadilha que, de acordo com vários especialistas, desrespeita a Constituição brasileira, que desde 1934 estabelece que nenhum trabalhador poderá receber menos que o salário mínimo. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, desembargador Henrique Nelson Calandra, se diz preocupado e faz um alerta. A aparente legalidade da jornada móvel de trabalho, defendida por alguns empresários e sindicalistas, na verdade tenta esconder uma estratégia de exploração do trabalhador absolutamente injusta. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. De sorte que, em que pese a legalidade aparente desse tipo de trabalho, surgem desconfortos, surgem danos. O trabalho tem que ser, ao mesmo tempo, uma ferramenta de libertação, mas tem que haver esse equilíbrio entre o poder econômico e a força de trabalho. Nós temos que ter uma relação equilibrada para evitar exatamente que a vida da pessoa seja destruída pelo trabalho. A gente nota, por exemplo, em alguns países
do Oriente, especialmente no Japão, onde as pessoas são submetidas a jornadas variáveis e contínuas e acabam numa condição quase subhumana. Então, é uma vergonha para um país como o Brasil termos focos de trabalho escravo, verdadeiramente isso. E o Brasil com um dedo apontado contra ele em unidades internacionais, porque ele viola direitos e garantias básicas dos trabalhadores. Tanto é verdade que, no início deste ano, a partir de um processo aberto no estado do Paraná, o Tribunal Superior do Trabalho divulgou uma decisão considerando ilegal a jornada móvel variável de trabalho praticada pelo McDonald's. Nossa equipe veio até o Tribunal Superior do Trabalho, aqui em Brasília, para conversar com a relatora deste recurso, a ministra Dora Maria da Costa. Ela explica que tomou sua decisão pensando no trabalhador brasileiro, que pode ser muito prejudicado quando não sabe quantas horas vai trabalhar e o quanto vai ganhar naquele mês. Prejudicial financeiro, econômico, social. Eu acho que o reflexo disso realmente não é bom para a vida do trabalhador brasileiro. Eu não estou entrando na McDonald's, o sistema que é americano, que eu acho lá tem um outro sistema, não tem leis rígidas como tem aqui, que estabelece uma jornada fixa, está dentro da Constituição. Dora Maria da Costa acredita que a jornada móvel variável afronta o princípio da proteção do trabalhador assegurado no artigo 9º da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Essa jornada estabelecida da forma que foi estabelecida, a tal da jornada móvel, a alegação da empresa de que ela era do conhecimento antecipado. Mas isso só não basta. Você fica sabendo na semana anterior, ou um mês, suponhamos, qual vai ser a sua jornada, mas você não pode organizar a tua vida no mês seguinte porque você não sabe qual é. Há mais de 15 anos, essa exploração imposta pelo McDonald's do Brasil aos seus funcionários vem sendo denunciada pelo Sintoresp, o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares, Restaurantes e Lanchonetes no estado de São Paulo. O Sintoresp é hoje o maior sindicato da América Latina no segmento e é o responsável por várias conquistas alcançadas pela categoria nos últimos anos. Só que, do outro lado, defendendo a jornada móvel de trabalho, existe um outro sindicato, o Sindifest, cuja própria criação está envolvida em uma série de episódios nebulosos que já foram alvo várias vezes de reportagens veiculadas pela grande imprensa. Em abril de 2008, a revista Época revelou a trajetória financeira impressionante de um dos responsáveis pela criação do Sindifest, Ataíde Francisco de Moraes. Em menos de 10 anos, Ataíde saiu de uma pequena casa na periferia de Osasco, na Grande São Paulo, para construir um patrimônio que, segundo a revista, inclui um hotel com 18 suítes, todas de frente para a praia, em Aquirás, próximo a Fortaleza, no Ceará, avaliado em R$1 milhão. Uma casa com 465 metros quadrados num dos mais caros condomínios fechados de Osasco, que valia, na época, R$1 milhão. Além de uma chácara em Juquitiba, no interior de São Paulo, uma casa de praia com 750 metros quadrados em Peruíbe, no litoral paulista, e mais uma empresa de material de construção. Todos os valores que foram citados na reportagem da revista Época se referem ao ano de 2008. Ataíde exerceu várias funções no mercado de trabalho, mas nunca trabalhou na categoria que representa. Em vez de defender o trabalhador, Ataíde Francisco de Moraes e seu Sindifest preferem fazer o jogo dos mais fortes. O Sindifest atua somente na cidade de São Paulo e defende a jornada móvel variável, que o McDonald's aplica em todo o Brasil. No site, o sindicato deixa bem claro de que lado está ao indicar o nome das empresas cadastradas no Sindifest. Uma opção que acaba atingindo em cheio o bolso dos trabalhadores dessas empresas. Preste atenção nestes números. Mas a situação é ainda pior, já que, na maioria dos casos, no fim do mês, o salário que chega de verdade no bolso do funcionário do McDonald's é bem menor que os R$ 604,24 prometidos.
Mas, apesar de evidências tão fortes, a briga na justiça para provar a exploração a que são submetidos os funcionários do McDonald's não tem sido nada fácil. E algumas decisões tomadas em alguns tribunais surpreendem até os advogados mais experientes. Como, por exemplo, este documento. Este é um laudo feito por um perito que deve ser, por definição, isento, mas causa muita estranheza pelo fato de ter sido impresso num papel timbrado do Sindifest. Cadê a isenção? Não há precedentes de haver sido encontrado em um laudo pericial material com DNA de uma das partes. Esta empresária, que prefere não se identificar, é dona de uma rede de lanchonetes em São Paulo. Ela não aceita os métodos impostos pelo McDonald's e pelo Sindifest e vem sofrendo as consequências disso. Preste atenção no que ela tem para contar. Chegaram se dizendo, distribuindo revistinha, se dizendo representante da categoria e que eles tinham que migrar para exigir, me pressionar e exigir que eu passasse eles para o Sindifest, porque lá eles tinham muito mais vantagem. Nesse intervalo eu comecei a pesquisar a vida do Sindifest. Quem era o Sindifest? De onde veio? Por que veio? Foi aí que eu descobri. O Sindifest veio dos interesses de um grupo de empresários franqueados da rede McDonald's para defender interesses deles. Foi isso que aconteceu. Segundo a empresária, a proposta do Sindifest acabaria dando lucro a ela, como empresária, e prejuízo aos trabalhadores. Para minha surpresa, ele não representa funcionário. Ele não representa o trabalhador. Ele representa o empresário. Porque ele, com todas as letras, virou para mim e falou assim: desculpa, mas a senhora está sendo boba e a senhora está tendo prejuízo. E desenhou no papel para mim o que eu ia ganhar ao longo de um ano se eu tivesse o número de funcionários que eu tinha na época e tenho atualmente, com o salário de lá, com as vantagens de lá. Então, o interesse ali não é defender o trabalhador. O interesse ali é defender o empresário. Nós vamos conversar com o presidente do Sintoresp, Francisco Calazans. Calazans, por que dessa denúncia? Porque nós queremos que toda a sociedade brasileira saiba do que está ocorrendo no setor de fast food. Lá está havendo uma exploração dos jovens brasileiros, né, através de uma jornada móvel de trabalho irregular, uma jornada ilegal, já reconhecida como ilegal pelo Tribunal do Trabalho. E é isso que nós queremos denunciar, porque está sendo feito através de um sindicato que foi criado com essa finalidade para ajudar justamente a empresa a proceder dessa forma. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Bom, em 96, o Sindifest, que é o sindicato que se serve a esse tipo de procedimento que nós estamos denunciando, foi criado. Nós impugnamos junto ao Ministério do Trabalho. Ele foi criado de uma forma absolutamente equivocada, né, maliciosa. Eles publicaram um edital que iriam realizar uma assembleia na Praça da Sé, às 9 horas de um dia feriado. Então, quer dizer, já era para não comparecer ninguém para criar o sindicato. Eles fizeram a ata, né, juntaram a lista de presença, deram entrada no Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho, em tempo recorde, jamais visto na história do Ministério do Trabalho, reconheceu esse sindicato. O pessoal que criou não é da categoria profissional, né? Ninguém sabe nem quem são. Nós depois descobrimos que um era até de outro, de um supermercado, não tem nada a ver com o setor de hotelaria, né, de restaurante, e fizeram esse absurdo. Em 96 foi impugnado, mas em 2001 ele foi restabelecido. E aí passaram a agir. Bom, nós estamos tentando anular o sindicato. Tanto o Sindifest quanto o McDonald's têm sido alvo de várias denúncias na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho e até na Organização Internacional do Trabalho. Como é que é isso? O Sintoresp tem o dever de defender os interesses dos trabalhadores. Então nós atacamos onde precisa ser atacado. Então nós denunciamos, por exemplo, porque o McDonald's, essas empresas não cumprem a lei de cota, empregados deficientes. Né? Pratica essa jornada móvel imoral, né? Escravidão, em pleno século XXI. Então, nós vamos até a OIT, porque é um problema de ordem internacional. Né? E o que é preciso fazer, então, para impedir esses abusos?
é preciso que as autoridades brasileiras, o Ministério Público, o Poder Judiciário, tome consciência disso, o Ministério do Trabalho, para coibir, fiscalizar, evitar que isso aconteça. O Ministério do Trabalho anular esse sindicato indecente que foi criado de uma forma absolutamente irregular, uma afronta à legislação trabalhista. Nós estamos cumprindo a nossa parte. Como sindicato, nós estamos denunciando para o mundo inteiro. E esperamos que as autoridades também, né, entendam que isso é grave e que precisa ser acabado. É o que nós queremos e é o que nós esperamos. As autoridades e os estudiosos precisam começar a pensar o direito sindical focados não nos interesses dos empresários, nem nos interesses dos sindicalistas, mas sim na real necessidade dos trabalhadores. Caso contrário, estarão sempre proporcionando ambiente para a proliferação desta delinquência patronal. A manutenção deste quadro é uma verdadeira declaração de ausência de compromisso do Estado com as diretrizes da OIT, direcionadas para a instalação do trabalho decente e erradicação do trabalho escravo. Francisco Calazans, presidente do Sintoresp.